Estamos na 18ª semana do Tempo Comum e vamos refletir o Evangelho do dia desta segunda-feira. Para isso, peçamos juntos as luzes do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Igreja, rogai por nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem, ao menos, tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho desta segunda, ele é uma continuação do Evangelho de ontem, do Evangelho de domingo. Jesus havia saciado a fome da multidão. E não apenas a fome do corpo, mas também a fome da alma, porque aquela multidão ficou a tarde inteira ouvindo a palavra de Jesus. E agora, no Evangelho, Jesus pede que os discípulos sigam à sua frente, que eles entrem na barca e possam seguir
sem Jesus, para que ele ficasse ali com todo carinho, com todo amor, despedindo a multidão. E depois que Jesus despede a multidão, ele faz algo que no contexto deste mês vocacional que nós estamos vivendo, é muito importante para toda e qualquer vocação. O Evangelho diz que Jesus subiu ao monte para orar a sós. Jesus que se dedicava tanto ao povo, Jesus que tinha uma atividade missionária intensa, ele também se dedicava à oração. Ele não descuidava da oração. E por quê? Porque a força da missão está na oração. Todos nós, independente da vocação, seja o padre, seja o leigo, seja o pai, a mãe, independente da vocação, todos nós precisamos da oração. Porque é através da oração que nós nos fortalecemos para enfrentar as tempestades da vida, os ventos contrários, as dificuldades, que vão surgir no nosso caminho, como aconteceu aqui com os discípulos. Em meio a uma tempestade, em meio aos ventos, eles estavam ali com medo, e Jesus, que havia se fortalecido com a oração, Jesus vai ao encontro deles, andando, caminhando sobre as águas. O que significa esse gesto de Jesus de caminhar sobre as águas? Significa que Jesus está acima de todo o mal. Jesus está acima de toda e qualquer tempestade, de toda e qualquer dificuldade. Ele tem poder sobre tudo. Ele caminha até mesmo sobre as águas. E aí, meu querido irmão, minha querida irmã, nós precisamos aprender a cada dia de que nós não temos grandes problemas, mas nós temos um grande Deus acima de todos os problemas. Os discípulos, no primeiro momento, ficam assustados, mas Jesus diz, olha, não tenham medo, sou eu mesmo. Deus é maior do que todas as tempestades da vida. Eu estou com vocês. E Pedro então diz, Senhor, se és tu, manda-me ir ao seu encontro caminhando sobre as águas. O interessante é que Pedro chegou a dar alguns pequenos passos, mas de repente, se assustou de novo com os ventos, com a tempestade e começou a afundar. Isso acontece comigo, acontece com você, é natural, a gente ter medo, de tantas coisas que nos acontecem, ao longo da vida. Mas o bonito é que mesmo Pedro começando a afundar, ele foi capaz de dizer, de gritar, Senhor, salva-me. E Jesus que entende a nossa limitação, Jesus que sabe o quanto nós somos fracos, estendeu a mão para Pedro, como está estendendo a mão a cada um de nós, porém nos advertindo. Precisamos ter mais fé. Aquela advertência de Jesus a Pedro, homem fraco na fé, é também a advertência que ele precisa fazer a cada um de nós, de que nós precisamos ter mais fé em Deus. Não fé em nós mesmos, mas fé em Deus. À medida em que através da oração nós cultivamos o dom da fé, nós vamos superando com Jesus Cristo as dificuldades dessa vida e conseguimos dar alguns passos com Jesus sobre o mar bravio. Portanto, meu querido, minha querida, peçamos a Nossa Senhora que nos ajude a colocar em prática esse Evangelho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.